Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Indie Power. Eu sou o Jefferson Dias e nesse vídeo nós vamos continuar aquele jogo que nós estamos criando aí. Para quem não sabe do que eu estou falando, assista vídeos anteriores do nosso canal, entra lá na guia onde tem os vídeos do canal e procure, porque lá tem alguns vídeos dessa série que nós estamos fazendo de criação de jogo aqui na GDevelop. Aí você assiste e depois volta aqui para esse vídeo e não se esqueça de se inscrever também no nosso canal para você acompanhar os próximos vídeos que virão dessa série. Bom, na situação que a gente está aqui do nosso game, nós temos o personagem que movimenta somente para a direita e pula. Então ele tem um movimento mais limitado, que faz com que o jogador tenha que tomar mais cuidado com os movimentos que ele faz, já que não vai ter como ele voltar. E aqui nós vamos fazer o seguinte: vamos alterar os gráficos de alguns elementos, como por exemplo aqui do nosso inimigo 1, que na verdade vai ser uma serra e não um inimigo, porque eu vou colocar nesse jogo mais obstáculos do que inimigos em si. Então nós vamos ter obstáculos e não inimigos. Então vamos alterar aqui desse inimigo, vamos criar um novo e vamos criar aqui os gráficos do cenário. Antes de criar o gráfico do cenário, eu quero alterar os gráficos desse bloco sólido, que está todo preto. Eu vou alterar para esse bloco 2 aqui. Eu vou deixar os gráficos que serão utilizados no game, não no game como um todo, mas pelo menos para esse vídeo, nos comentários. É só você olhar aí nos comentários, eu vou fixar aí como primeiro comentário. Eu não vou deixar vou deletar essa opção aqui, eu não vou deixar mais nos comentários. Então tá aí, esse bloco ele é mais transparente, porque vai servir para a gente visualizar o nosso cenário. Vou vir aqui nessa opção que tem essas camadinhas e vou criar uma nova camada, e essa camada eu vou chamar ela de cenário. Vou colocar sem acento mesmo. Vou criar uma nova camada que eu também vou puxá-la aqui para trás do cenário, que eu vou colocar de fundo. Eu vou colocar um fundo todo escuro e depois eu vou ir construindo o meu cenário. Só que esse fundo eu vou colocar depois. Então, beleza. Vou começar agora a colocar os elementos do cenário do game. Então, eu vou clicar aqui para adicionar um objeto. A GDevelop, uma das desvantagens dela é que ela não tem recurso de tileset, que é aquele sistema onde você constrói todo o seu cenário através de bloquinhos. Você vai meio que desenhando, pintando o seu cenário através de pequenos blocos. Como a GDevelop não tem esse recurso, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um único sprite, e dentro desse sprite nós vamos colocar as imagens do nosso tileset. Então vou vir aqui sprite, vou colocar aqui tileset 1. Depois pode ser que a gente venha colocar outros tilesets. Vou criar uma animação e nessa animação vou adicionar aqui, vou vir aqui gráficos, tem aqui tileset. Vou colocar primeiro esse aqui que é todo preto. Se você notar aqui nessa pasta tem vários tiles, vários quadradinhos, tudo em imagens separadas. Geralmente quando a engine tem o recurso de tileset, todos esses elementos gráficos virão em uma única imagem. E através dessa única imagem a gente iria conseguir montar os gráficos, o cenário. Como não tem recurso de tileset, elas têm que estar todas divididas, todas separadas, cada bloquinho. E aí a gente tem que importar bloco por bloco para dentro do nosso sprite. Depois que eu criei aqui o primeiro animação, eu vou clicar aqui para adicionar a segunda animação. E assim eu vou colocar aqui o tileset 2 agora. Então foi o 2. Agora vamos colocar o tileset 3.
E assim a gente vai seguindo. Então aqui foi o 3. Agora o 4. Depois o tile 7, 5. Agora o tile 7, 6. Cria mais outra. Tinha sido 6, então agora é o 7, né? Isso, é o 7. Porque tá aqui Animation 6, então vai ser o 7. Porque aqui nas animações ele começa com 0. Então Animation 0, Animation 1. Então, como aqui no meu Tile 7 começa com 1, então vai ser sempre a animação aqui mais 1. Agora é o 7. Agora aqui, ó, Animation 7 vai ser o meu Tile 8. Aqui, ó, Tile 8. Na verdade eu coloquei Tile 7 aqui no nome, mas o correto seria só Tile, né? O Tile 7 é uma imagem com vários tiles. Como aqui é um tile apenas, não teria que ser Tile. Agora 10, que é a penúltima. E agora a última, né? O Tile 11. Então, vamos aplicar aqui. Então tá aí o Tile 7. Vou transformá-lo no objeto global, set as global object. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar ele aqui para minha tela, para minha cena, então tá aqui. E vou jogar ele para a camada, tem aqui ó, layer, eu vou jogar ele para layer cenário. E eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar ele aqui para fora dessa área aqui do game, vou duplicar ele. Aí essa cópia que eu fiz, eu venho aqui na esquerda, deixa eu ver se o áudio tá indo, tá. Eu venho à esquerda e tem aqui ó, Animation, essa primeira é o 0, agora eu vou colocar aqui ó, Animation 1. Aí note que ele muda o desenho, que ele muda ali o nosso tile, né. Então beleza, vou duplicar, agora esse eu vou colocar como tile 2. Pegar aqui outro, vai ser o 3, que é uma quina, né? Faço outra cópia. Agora 4. Essa aqui é a parte que fica aqui em cima, né? O teto. Depois o 5, que é a parede esquerda. 5. 6, que é a parede da direita. Depois o 7, que é essa quina aqui. É bom você ir colocando posicionado para você saber qual que é qual. Depois aqui o 8. O 8 também é uma quina, que é essa quina aqui. 9, que é esta quina. 10 provavelmente vai ser essa quina, então. Isso, 10 e 11. Aí 11 não tem, né? Porque, então beleza, o 11 ele voltou para aquela primeira porque já não tem mais. Então tá aí os nossos tiles que vamos utilizar. Agora eu vou fazer o seguinte. Se eu vou colocar e montando o meu cenário por cima dessa região, só que eu não posso fazer aqui. Eu vou ter primeiro que vir aqui nas minhas layers e vou jogar o cenário para cima da base layer. Porque se ele estiver por baixo, por exemplo, o que vai acontecer? Eu vou jogar o tile aqui, quando eu precisar alterar ele, eu não consigo pegar ele, porque esse objeto aqui, esse bloco, está por cima. Então eu tenho que inverter a posição, colocar aqui, porque aí eu consigo trabalhar os meus tiles sem pegar esses blocos. Infelizmente não tem como a gente bloquear a camada aqui. O ideal é se tivesse como fazer isso. Só que eu também não vou criar esse cenário na minha fase protótipo.
eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer esse cenário. Então tá aqui, ó, cena protótipo. Eu vou duplicar ela. Então vamos vir aqui. Copy. Depois paste. Aí eu vou jogar ele aqui para baixo, move down. E vou dar um rename. Vai ser a fase 1. Então beleza, fase 1. Vou abrir aqui a minha fase 1. Ela vai ter basicamente os mesmos eventos da minha fase protótipo, o que é bom. Na verdade, a gente vai ter até que fazer algumas modificações aqui nos eventos, mas depois a gente vai ver isso. Vamos só montar um pedaço aqui do cenário primeiro, aí a gente vê. E eu não vou utilizar essas daqui, ó, esses blocos que eu criei. Eu vou sempre fazer cópias, porque aí eu vou ter sempre esse conjunto que na medida que eu for avançando na fase, eu vou arrastando esse conjunto para a região que eu quero. Então eu vou vir aqui, por exemplo, pego uma cópia, aí jogo aqui, outra cópia aqui, que é essas quinas, vem aqui, pego uma cópia para esse pedaço, aqui eu juntei 3, ó, iguais, eu vou selecionar as 3, segurando o Shift, aí Ctrl arrasta, porque assim eu consigo já fazer uma grande quantidade. 2 de uma vez. Vamos fazer aqui essa parede. E a parede de cá. Agora eu vou pegar essas 3 paredes aqui, vou colocar aqui. Porque aí eu já vou inserindo elas aqui de 3 em 3. Agora é o teto. Mesma coisa. Faz aqui, monta um grupo de 3. Depois você vem, pode selecionar mais também. Porque aí você já faz uma grande quantidade de uma única vez. Aqui essa quina, eu não tenho um tile próprio para ela. Por quê? Porque eu vou pegar esse tile aqui. Vou vir aqui, segurar Shift e vou girar da maneira que eu preciso. Preciso dela aqui nessa posição, então girei, beleza. Vamos pegar aqui agora. Vamos fazer aqui essas junções, aqui onde que junta os blocos, né? Vamos colocar aqui também. Pegar 2 dessa parede e colocar aqui. Pegar umas áreas do chão e colocar aqui também. Beleza, montei aqui um pedaço do meu cenário. Vou pegar um grande pedaço aqui também e já colocar aqui. Essa parte aqui eu posso pegar esse bloco todo preto e eu posso aumentar ele dessa forma. Os tiles você não pode fazer isso. Os tiles que são desenhos, porque olha o que acontece se você aumentar. Fica estranho, fica bizarro. Então, somente esses que é todo sólido, que é uma cor única, que você vai fazer isso. Na verdade, aqui nem precisa fazer essa parte, porque o fundo vai ser todo preto, né? Tanto essa parte quanto essa, então não tem necessidade. Mas vamos testar aqui, você vai ver um pequeno detalhe. Então deixa eu resetar aqui minha cena. Ah tá, eu resetei e ele veio aqui para aquela fase protótipo. Se eu andar aqui, você vai notar que o cenário não anda, ele não está acompanhando. Por quê? Quando a gente fez aquele efeito parallax, fez aquele efeito para a câmera seguir o nosso player, a gente definiu para que a câmera siga somente na camada, aquela camada básica, aquela base layer. Aqui, ó. A gente não falou para que ele siga também na camada do cenário. Então o que nós vamos fazer? Vamos vir aqui na fase 1, tem aqui movimento de câmera. Vou pegar essa ação, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V
eu vou manter ela com essas mesmas configurações, porém, aqui onde eu tenho Layer, eu vou clicar e vou colocar aqui, ó, Cenário, porque eu quero que o cenário também acompanhe. Então, para cada camada, eu tenho que colocar aqui as configurações da câmera. É como se cada camada tivesse uma câmera individual. Então, se você configura a camada que está os objetos, mas não configura a câmera da camada do cenário, o cenário não vai acompanhar o seu personagem. Agora vamos ver aqui. Agora sim ele está acompanhando. Então, beleza. Outra coisa aqui que nós vamos alterar é que quando eu aperto a tecla R para resetar o game, que é uma configuração somente para fins de testes, ele está voltando para aquela fase protótipo. Então, vem aqui, fase 1, tem aqui, ó, R Key Expressed, que é quando pressionar a tecla R, ele pausa a cena e vai para a cena protótipo. Então, eu não quero que ele vá para a cena protótipo, eu quero que ele vá para a fase 1. Então, coloca aqui, ó, fase 1. Essa daqui, né? Então, vamos ver agora. Então, agora quando eu aperto R, ele vem para a minha fase 1. Então, beleza. Vou montar mais um pedaço aqui do cenário e depois o resto eu vou deixar com você. Até porque isso aqui demora um pouco e acaba que o vídeo vai ficar muito longo se eu fizer todas as etapas. Na medida que você for avançando, ó, você vai arrastando o seu conjunto de blocos para você conseguir pegar ele mais fácil, né? Ficar mais acessível. Beleza. Eu vou pegar uma quantidade maior de uma vez. Acaba que pegou só 2, mas não tem problema. Aqui uma parede. Vamos colocar aqui as quinas. É importante você manter essa configuração aqui nesses bloquinhos que você deixa reserva, justamente para você saber com precisão qual bloco que você quer. Então, se eu quiser o bloco do teto, eu não preciso vir aqui, dar um zoom, ver qual desenho corresponde ao teto. Eu já venho aqui, ó, sei que esse é o teto, sei que isso são quinas, sei que essas aqui são juntas de parede com o teto, parede com o chão, aqui parede com o teto, sem precisar ficar decifrando o próprio desenho do sprite, né? Então fica bem mais fácil, bem mais rápido de fazer. Às vezes eu pego os elementos gráficos do próprio cenário que eu já montei. Ao invés de vir aqui para baixo para pegar, se tem algum tile que eu preciso que já esteja aqui nessa região, então eu já pego ele. Eu posso vir aqui, esse eu vou girar, segurar Shift, vamos girar ele. Acho que não girou da maneira correta. Deixa eu dar um zoom aqui, porque aí eu giro ele da maneira correta, né, que é 90 graus. Então, beleza, girei ele, pego alguns que já estão aqui, coloco aqui. Eu vou aproveitar, pegar esse tile que está girado aqui, que eu girei, e vou colocar ele no meu conjunto, porque assim eu não preciso ficar girando ele toda hora. Então, beleza, deixa ele aqui. Beleza, aí você montou o seu tile, montou as áreas de plataforma, agora nós vamos para o fundo. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nas minhas layers, tá aqui ao fundo, na verdade não precisava nem ir ali. Eu vou pegar esse tile todo preto e vou jogar ele para o fundo. Joguei ele aqui. E aqui dentro desse espaço, que é esse espaço da câmera, eu vou aumentar desse tamanho. Eu não preciso colocar todo, porque mesmo não tendo esse fundo escuro aqui, se eu der play, esse fundo vai estar no jogo todo. Por quê? Porque a câmera dele não anda. Eu não configurei para a câmera seguir.
Se eu pegasse, por exemplo, e colocasse a câmera, configurasse uma câmera para esse fundo, por exemplo, aí ia acontecer de que eu ia andar e o cenário, a parte escura, iria acabar. Mas eu tirando isso, deixando sem, ele vai manter essa imagem estática. Mesma coisa que eu vou pegar um tile aleatório e vou jogar lá para a minha camada fundo. Então tá aqui, ó. Se eu der um play e for andando, ele permanece ali. Então esse fundo escuro, ele está basicamente parado no game. Ele não se movimenta. Então por isso que não é necessário puxar tudo. Porque essa camada, ela é uma camada estática. Então beleza. Aí você termina aí essa parte, que é bem simples, né? Acredito que você tenha conseguido entender direito. E agora eu vou alterar o meu inimigo. Dá um duplo clique e eu vou chamar ele de serra underline 1, que na verdade vai ser uma serra. Vou clicar aqui no mais, vamos vir aqui gráficos, serra 1, seleciona todo esse grupo, abrir. Vou excluir esse primeiro, delete. Vou colocar aqui, ó, onde está Don't Loop, colocar em Loop. Porque se ficar em Don't Loop, ele executa a animação somente uma vez, ó, e para. Eu não quero que ele pare, eu quero que ele continue rodando. Então aplica aqui o Loop. Vou diminuir para 12 FPS. Então tá aí, ó, girando. Tem esse movimento aqui dessa basezinha. Então beleza, ok. E vamos aplicar. Aqui, note que ele está todo deformado. Então eu vou puxar para cá. E dessa forma assim, ó, vai ficar desse jeito. Vamos ver ali se ficou bom, né? Porque às vezes não fica do jeito correto. Mas eu acho que não, acho que ficou uma boa serra. Apesar que ficou uma serra pequena também, né? Qualquer coisa a gente pode aumentá-la. Apesar que aumentar esses recursos gráficos nunca é uma boa ideia. E, por exemplo, aqui se eu duplicar o tamanho, ele fica meio embaçado. O sprite. Ele perde a resolução. Então vou deixar ele no tamanho menor mesmo. Que é esse daqui. Qualquer coisa eu diminuo também o tamanho do nosso player para ele meio que ficar mais compatível. Acho que aqui ele vai ficar mais compatível com o bloco, né? Mas com o cenário ele não ficou tão adequado. Mas enfim, vamos deixar assim mesmo. Qualquer coisa a gente vai fazendo algumas outras alterações. E aqui já aproveitando o gancho, esses triggers aqui que eu coloquei, eu vou fazer eles ficarem invisíveis. Na verdade não é nem por aqui, né? Porque geralmente lá no Construct, para quem usa, você vem aqui e faz com que ele fique transparente. Aqui tem que ser por evento. Então vamos criar aqui um comentário que vai ser objetos invisíveis. Aí eu vou colocar um evento vazio, sem nenhuma condição. Vou vir aqui ação, sprite, visibilidade e mudar a opacidade do sprite, que vai ser o sprite trigger, que vai ficar igual a 0. 0 é transparente, 255 é 100% visível, mas ali ele coloca como 255, né? Porque não é porcentagem. Então vamos lá ver se aquelas setinhas sumiram. Agora elas não aparecem mais, que dá a impressão que a serra se movimenta sozinha, né? Embora ela se movimente sozinha, mas não parece que tem um objeto ali que diz para ela quando que ela deve alterar a direção. Talvez eu aumente também. Vou vir aqui, Object Variable, e vamos alterar a velocidade de 90. Vamos colocar aqui 150 e vamos ver.
Vamos ver se fica bom, se fica ruim ou o que. Bom, agora já ficou mais rápido e, a meu ver, ficou melhor. Então, beleza. Agora vamos criar uma outra serra que se movimenta aqui na vertical. Eu vou inclusive colocar ela aqui nessa região. Vou colocar um novo trigger. Então vamos vir aqui, Sprite e Trigger Vertical. Criar animação. Vamos clicar aqui no mais, gráficos. Tem aqui Trigger, Seta Trigger 2. Aplicar. Transforma ele no objeto global. Vou jogar ele aqui para minha cena. E agora, quando eu jogar para minha cena, aqui já está Base Layer, então vou manter aqui. Vou utilizar a Base Layer para todos os objetos do game, né? Exceto cenários e tal. Então vou colocar aqui, porque vai ser nesse ponto que vai se movimentar, apesar que eu posso colocar mais. Mas primeiro vamos testar. Eu vou deixar o meu personagem aqui perto, só para eu não ter que ficar voltando nesse ponto. Agora eu vou criar aqui um novo objeto, Sprite, que vai ser a serra underline 2. Vamos clicar aqui para adicionar animação. No mais, gráficos, serra 2, seleciona tudo, abrir. Vamos dar um loop aqui, preview, e diminuir aqui para 12 fps. Então, ok, aplicar. Nós temos que fazer igual fizemos na serra 1, mas antes eu vou transformar no objeto global de uma vez. E aqui na serra 1, nós temos o seguinte. Nós temos a variável local, que é a variável velocidade, que aqui está 150. Né? Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou clicar nesses 3 pontinhos. Vamos vir aqui, editar a variável do objeto. Vamos clicar aqui no mais e vamos colocar aqui, ó, velocidade. Colocar o mesmo nome. 150. Aplicar. Agora, deixa eu jogar ele aqui para nossa cena. Deixei ele mais centralizado aqui com o nosso objeto. Com o nosso trigger. Vamos clicar aqui no mais. Ele não tem movimento nenhum, né? Aquele movimento vertical que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Vamos vir aqui nos nossos eventos externos dos inimigos e vamos colocar aqui um novo grupo. Deixa eu clicar aqui em qualquer ponto. Então, adicionar um grupo, vou puxar ele aqui para fora, que eu vou chamar de serra 2. E aqui eu vou alterar também esse aqui para serra 1. E eu vou basicamente pegar esses mesmos eventos que eu tenho aqui e vou jogar aqui para a minha serra 2. Mas eu não vou copiar eles, eu vou fazer de novo. Então vou adicionar aqui um evento, vou jogar ele aqui para dentro. Então tem aqui, ó, adicionar adicionar força aqui na serra 2, né? Na serra 1, né? Beleza. Então vou fazer o seguinte, adicionar ação comum aos objetos, movimento, e vou vir aqui, ó, adicionar força. Eu quero adicionar uma força na minha serra 1, ou melhor, na minha serra 2, né, que é o que eu estou trabalhando agora. Que vai ser uma força no eixo Y, que é para ele movimentar na vertical. Então vou clicar aqui, como vai ser a força que eu vou aplicar vai ser o valor da variável velocidade. Eu tenho que vir aqui nesse 1, 2, 3 aqui. Vou vir aqui em expressão comum para os objetos e depois variáveis e variável de objeto. O objeto é a serra 2 e a variável é a variável velocidade. Então vamos aplicar aqui. Aqui vou manter instante e ok. Depois eu tenho que fazer
Se eu vir aqui, provavelmente ele vai se movimentar e a serra vai embora. Ó. Foi embora a serra. Tem que fazer ela voltar quando ela colidir com esse trigger. Então o que eu vou fazer? Vou adicionar um novo evento, que vai ser um evento de colisão. Então, expressão comum aos objetos, colisão, colisão. Colisão entre a serra 2 e o nosso trigger vertical. Então, ok. Vou aplicar também um trigger once while true, para que ele aplique apenas uma única vez quando colidir. Então, tá aqui, ó, avançado, trigger once while true. E quando ele colidir, eu quero fazer com que esse valor, aqui que é o valor da variável, que é positivo, que faz com que ele desce, se torne negativo. Então eu vou fazer igual eu fiz aqui com a variável da serra, que é multiplicar por menos 1. Esse sistema eu expliquei no vídeo anterior, então se você não lembra como que é essa questão do porquê multiplicar por menos 1, que serve para fazer o valor que está positivo virar negativo e o valor negativo virar positivo. Porque lembrando aquela regra da matemática, quando você pega um número, multiplica por menos 1, ele fica um valor negativo, multiplica por menos 1, então positivo multiplicado com negativo, o resultado é negativo. Se você multiplica um número negativo por um número negativo, o resultado vai ser positivo. Menos com menos vai dar positivo. Se você multiplica, na verdade é o seguinte, se for iguais, se for positivo com positivo vai dar positivo, negativo com negativo vai ser positivo também, positivo com negativo vai dar negativo. Ou seja, quando são iguais, dá sempre um resultado positivo, quando são diferentes, dá sempre um resultado negativo. Isso serve para a gente inverter a direção da serra. Em certo momento ele vai para baixo, que é o valor positivo, 150 positivo, e quando ele colide com o objeto ele inverte esse valor de 150 para menos 150, que faz com que ele suba. Depois, quando ele está subindo a menos 150, ele colide novamente, vira 150 e assim ele desce. Então vamos ver aqui, adicionar ação comum aos objetos, variáveis e modificar a variável de um objeto. Qual objeto que é esse? O nosso objeto serra 2. A variável vai ser a velocidade e a operação que nós vamos fazer é uma operação de multiplicação. Por qual valor? Menos 1. Então beleza. Então o que a gente faz é pegar o valor da variável e multiplicar por menos 1. Agora, vamos testar aqui, né? Deixa eu ver aqui, está colisão com o trigger vertical. E vamos ver se a nossa serra está funcionando. Agora sim, ó. Ela vai e depois volta. Da maneira que tem que ser. Vou aproveitar, vou colocar mais serra aqui. Vou colocar uma mais no meio. Para ficar mais difícil, né? Essa aqui eu coloco aqui, essa eu coloco aqui em cima, centralizar um pouco mais, beleza, e eu vou ocultar também esses triggers. Então vou vir aqui no evento e vou adicionar ação aqui. Na verdade esses triggers aqui eu posso colocar até no evento dos inimigos. Então eu vou até fazer isso aqui. Eu vou criar um grupo. Vou puxar ele aqui para fora. Que vou chamar de sistema. Dentro desse grupo eu vou colocar um comentário. Vou puxar ele aqui. Que é triggers invisíveis. Não estranhe que eu não coloco acento nesses comentários, em qualquer coisa que eu faço dentro de engines, eu não coloco acento. Vou copiar e vou colar. Na verdade, eu acho que não dá para colar, né? Porque, sim, agora foi.
Vou puxar ele aqui para baixo, então tá aqui para transformar o trigger, esse trigger aqui invisível, e vou fazer o mesmo com o outro. Vou só dar um Ctrl C, Ctrl V dentro dessa ação e vou alterar o trigger, né? Agora vai ser o trigger vertical. Beleza, então ambos vão ficar invisíveis. Aqui nos eventos da fase 1 eu posso tirar esses eventos daqui. Porque agora ele vai funcionar em todas as fases que eu puxar os eventos do inimigo. Vamos ver aqui como que tá. Eu tenho que vir aqui. Apesar que esse trigger muito para cima meio que faz com que o nosso player se safe, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar ele um pouco aqui para cima, dessa forma. Ou então, na verdade não precisa nem jogar ele aqui para cima. Eu posso só pegar ele. Eu vou pegar essa base layer, eu vou jogar ele para cima do cenário, porque senão eu consigo visualizar direito. Vamos colocar aqui de fora, nessa parte. Porque vai dar a impressão que ele chega até a base do chão. Agora vou inverter aqui, colocar o cenário. Apesar que o cenário vai ter que ficar sempre atrás, mas por enquanto eu vou deixar ele aqui na frente. Um play aqui. Agora sim, deu uma melhorada, né? Apesar que eu vou jogar esse daqui mais para baixo e esse eu vou jogar para cima. Tem que encontrar um padrão de movimento que seja interessante. Tá bom, depois eu faço mais alterações. Talvez eu faça algumas alterações gráficas aqui nessas serras para deixar elas mais interessantes também. Então beleza. Então agora é só terminar aqui a montagem do cenário para poder fazer o restante. Só que antes de fazer o restante aqui do game, eu recomendo que você já crie uma cópia dessa fase 1, porque quando você for fazer a fase 2, você já tem uma base aqui de cenário para você trabalhar, e você não vai precisar começar uma cena do zero. Ou então você faz da maneira que você quiser também. Eu costumo começar um pedaço e depois eu duplico, porque eu vou ter sempre uma cópia inacabada, e essa cópia inacabada tem aqui os elementos básicos para eu poder utilizar ali no meu game. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Nos próximos vídeos de tutoriais aqui de segunda-feira, nós vamos continuar esse jogo até que ele fique um jogo interessante aqui. Não vai ser um jogo complexo, vai ser algo mais simples. Eu vou fazer somente algumas fases e vou deixar para você montar o resto, então dá para você depois criar ali, sei lá, 50 fases no seu game, alterar os elementos do cenário e fazer da maneira que você achar interessante. Mas por enquanto eu vou deixar dessa forma aqui, e na próxima a gente dá continuidade no game. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative as notificações para receber as atualizações dos próximos vídeos que virão. É isso aí, eu sou Jefferson Dias e nos vemos na próxima. Até mais!